E estamos aqui retornando com as gravações do Gi Patreon em Ação. Depois de 11 meses, gente, sem gravar os episódios aqui do nosso canal. Vocês sabem que eu fiz essa mudança, estou aqui agora em Orlando. Agora eu estou retomando, eu estou muito feliz hoje, porque conforme eu falei nos meus stories, quando eu resolvi, aceitei o convite de ter meu podcast, eu não imaginava quantas histórias sensacionais, quantas mulheres incríveis, empresários também que já passaram por aqui, quantas histórias iam agregar ao meu crescimento pessoal, ao meu crescimento profissional. E agora eu estou aqui retomando, e agora vai ser para ficar com as gravações do G Patreon em Ação. E hoje, para iniciar o primeiro episódio aqui, eu tô tendo a honra de ter uma mulher que além dela ter sido a minha mentorada, é a minha mentorada, ela é uma profissional incrível, incrível, que está saindo do off e está indo para o online. Eu vou falar aqui um pouquinho dela para vocês saberem e ela vai se apresentar. O nome dela é Márcia Martins, fonoaudióloga, especialista em audiologia clínica, com mais de 15 anos de experiência. Transformou a sua vivência na clínica em método e hoje compartilha conhecimento para formar fonoaudiólogos mais seguros e preparados. Olha que história vocês vão ouvir. Márcia, muito bem-vinda aqui no De Patrulha em Ação. Eu estou muito feliz e honrada com a sua presença. Gi, é um imenso prazer, gente. Essa mulher é espetacular, tá? Já adianto. Agradeço pelo convite de fazer parte desse retorno seu. Eu fico imensamente feliz. E assim, é só agregar, né? Eu falo que o conhecimento realmente tem que ser compartilhado. Você agregou muito, tanto no meu profissional quanto no pessoal. Ai, Então, eu que tenho que bom. agradecer. Hoje, participar do podcast com ela, para mim, é assim uma. Para quem tá no off, vir aqui e fazer o podcast, gente, ó, é um desafio muito grande, mas vale a pena. Vale muito a pena. Então, muito obrigado, viu, Gi? Imagina, obrigada a você por ter aceitado, né? Depois de 11 meses sem eu gravar aqui no podcast, mas eu falo que a gente não esquece, a gente só vai aprimorando a nossa fala, a nossa desenvoltura, porque quem está no online não é um podcast, mas estar nas câmeras fazendo conteúdo é você testar e cada vez ir melhorando mais, que é o que eu falo pra você. Má, eu quero que você conta um pouquinho por que que você escolheu ser fono e o que te motivou a sair do que todo mundo faz, que é cuidar da fala. Geralmente quem é uma fono sempre vai pro lado da fala. Uhum. A gente, nos nossos encontros, você já me falou um pouquinho, mas quero que você deixe isso para quem for ouvir esse podcast saber o que te motivou para você escolher a audiologia. Então, a fonoaudiologia, ela apareceu na minha vida, gente, por conta do meu pai, que teve um câncer de prega vocal e fez toda a remoção, e em seguida ele precisou passar por uma fono de voz. E como eu que acompanhava no tratamento, eu me encantei com o tratamento de voz, com aquela fono espetacular. E eu falei, quero fazer a faculdade de fonoaudiologia. Até então eu pensava em enfermagem, como todo mundo, né? Eu sempre na área da saúde, gente. Eu sempre gostei da área da saúde, porém não numa área específica. Então, esse contato com a fono por intermédio da patologia do meu pai foi o divisor de águas para eu poder realmente falar, eu vou investir na fono. Tive muitas opiniões contrárias, a gente mesmo sabe, teve gente que falou, nossa, vai fazer fono e tal, porque a fono ainda não tinha uma visibilidade tão grande quando tem agora. Precisa melhorar mais, por isso que eu estou aqui. Mas quando eu comecei a faculdade, a fono ainda não era tão visível e tão atuante como agora. Então, todo mundo falava: não, faz tal profissão, você ganha mais e aquelas coisas e tal. E aí eu falei: não, foquei, eu falei: vou na fono, que e realmente foi a área que me surpreendeu porque eu entrei por voz, fala, né? Como todo mundo imagina, porém tem muitas especialidades dentro da fono, né? E eu me encantei com várias, gente. Eu fiz até pós em outras áreas, né? Disfagia, eu já fui fono educacional concursada de uma prefeitura, então eu já passei por várias especialidades. Porém, a audiometria, a audiologia, a parte de áudio em si, sempre falou mais forte no meu coração. E principalmente
depois que eu tive o contato com próteses auditivas, que você vê a melhora do paciente instantâneo, você ligou o aparelho, ele fala, tô te ouvindo, olha, eu tô ouvindo sua roupa, eu tô ouvindo teu cabelo. Olha, Então, cara. assim, eu falei, não quero deixar mais essa área. Estou até hoje aprimorando, sempre estudando. É uma área que está em assim desenvolvimento, acompanhando a tecnologia, nunca para. Então, fonos para áudio, para a área de próteses auditivas, tem que estudar sempre. Então, a gente sempre está em constante aprendizado. Mas não, uma parte da fono que não é muito falada até hoje, né? Não, Não é, né? Por quê? não. Tem algum motivo por não ser tão divulgado, por não ser tão falado? Você me falou que realmente as pessoas não saem de casa, eu quero colocar um aparelho auditivo. Isso é fato. Hoje, não, me corrija se eu estiver errada, mas as pessoas estão procurando mais do que antigamente, porque tinha-se até uma crença, né? Um bloqueio para usar. Que eram os aparelhos desse tamanho também, que a pessoa tinha vergonha. Hoje Uhum, você mesmo falou que são menores. Então sim. acredito que a facilidade para a pessoa aceitar a usar tenha aumentado, aliás. Sim, sim, eu Mas por acho que. que é uma área da fono não tão divulgada? Na verdade, a áudio, dependendo da formação, são pouco contato com as meninas da áudio. A maioria vai para a faculdade por questões de linguagem, fala, tratamento com crianças. E a áudio em si, muitas vezes, não é que amedronta, mas a audiometria tem umas questões de conceitos como mascaramento, coisas específicas da área que assusta a fono, porque trabalha um pouco com cálculo, com lógica, com raciocínio, Ah, e aí as fonos ficam um pouco, né? Eu quero ir para terapia porque se sente mais à vontade, se sente mais, né? é, segura. Segura, isso. E também por trabalhar com criança, a maioria vai para fono focado antigamente, né? Eu quero trabalhar com crianças. E não necessariamente a fono. Eu atuo 99% da minha população dos meus pacientes são adultos. Então é uma área que também muitas vezes a fono fala, não, eu quero filtrar criança, que nem agora tá todo mundo se formando indo para autismo. Para processamento auditivo central. Então, a moda agora são essas especialidades. E a áudio vai ficando um pouquinho esquecida. Então, eu estou me posicionando, eu estou falando, me propondo a trazer o meu dia a dia às redes sociais, à mídia, para deixar claro também que a áudio tem seu encanto, tem seu valor. Tão quanto as outras especialidades, né? E é tão importante porque não só ela é gratificante para a parte pessoal de retribuição, mas também para a parte financeira, porque é uma área que é bem remunerada. As fonos podem ser felizes na audiologia e principalmente na parte de próteses auditivas, que o valor agregado é maior e você tem uma qualidade, uma satisfação de propor para o seu paciente uma qualidade de vida melhor em pouco tempo, que isso é gratificante para você. Então, eu me encontrei dentro desse nicho de mercado, Gi. Você como profissional, uma curiosidade até para quem for ver e entender um pouquinho, né, de como monetizar também na área da audiologia. Você ganha com a venda do aparelho e depois com a manutenção também? Sim, na verdade tem vários formatos que também não é discutido, Ah, porque eu já passei por vários setores. Por exemplo, quando eu comecei, eu era uma fono CLT comissionada. Então caramba. eu era contratada de uma clínica, de um centro auditivo. Então é um formato de ganho. Já Certo. remunerava muito bem. Além do seu salário fixo por mês, por hora, eu ainda era comissionada pelas vendas. Então eu já tinha um salário satisfatório. Quando eu me propus a sair da clínica, que eu recebi um convite para trabalhar numa multinacional suíça e abrir o meu próprio espaço, aí eu passei a ser a ponto de venda de uma multinacional. Eu era Ah, comissionada dessa multinacional. caramba. E agora o formato atual é o quê? Eu tenho a minha própria clínica e multimarcas. Eu trabalho com várias empresas. Então, já é um outro formato de trabalho. Então, Vários fornecedores. vários fornecedores. Então, Ah, hoje eu trabalho com a Stark, que é a empresa americana, eu trabalho com a Suíça, trabalho com a Dinamarca, trabalho com a Hexton, que é a parte da Alemanha, né? Que tem todas as multinacionais têm sede no Brasil. Então, hoje em dia eu estou transitando entre elas. E antigamente não. Então, tem vários formatos. Então, tem fono que quer ser
fono de loja, como a gente fala, contratada, dá. Quero ser só ponto de venda de uma marca só exclusiva, como eu fui da Suíça, dá. Dá para ser o mesmo formato que eu faço hoje. Eu quero abrir a minha clínica e ter mais, abranger mais empresas, ter mais aparelhos auditivos, mais linhas, mais plataformas para eu suprir mais a demanda dos pacientes. Pode, então tem vários Tem vários formatos. formatos. Tem que ver qual você se adequa. Hoje a minha realidade é essa. Eu gosto, meu formato hoje que me atende é o multimarcas. E hoje, gente, ela tem 15 anos de experiência. Toda a parte que ela monetizou nisso, que trouxe os resultados dela, foi através da áudio. E ela foi descobrindo, né, Má, Uhum. qual formato se encaixou melhor e aonde trouxe um faturamento maior também, né? Sim, sim. Eu falo que isso é muito perfil de cada uma. Eu sou de empreender, eu gosto de estar sempre fazendo coisas diferentes. Eu estou sempre em congressos, eu não falto em congressos, em treinamento das empresas online, presencial. Isso é uma coisa que também as fonos, tem fonos que não gostam de estar fechando uma agenda para ficar o dia todo num congresso. Isso faz parte, gente. Isso vai estar na mentoria PEC, porque não tem como você estar dentro do mercado de trabalho, conhecer os desafios, os lançamentos da marca para você poder oferecer o que é de melhor para o seu paciente. Então, assim, você não pode ficar aquém do que está no mercado. Exatamente. Você tem que sempre estar oferecendo o que é de melhor. Então, assim, precisa de estudo, tempo. E eu falo, congresso não é gasto, é É, investimento. Então a gente tem que mudar esse conceito, porque eu cheguei onde eu cheguei, até onde eu tô hoje, eu falo por todo o contato que eu tive de aprendizado na teoria prática, mas também em conversas, em trocas com outras fonos, o pessoal da empresa que você liga, olha, eu estou precisando de um aparelho que atenda a perda tal, grau tal, o que tem para me ajudar? Então, se não tem nessa, eu tenho aquela. Então, você tem que ser dinâmica e muitas vezes isso assusta as fonos, ela sim, gosta de mais estabilidade, aquela zona de conforto, gente, que não existe, tá? é Não verdade. é, Gi? Eu falo, gente, eu não tinha isso tão nítido, mas 2025 fez eu despertar, porque eu sempre tive essa coisa de estar buscando mais conhecimento. E 2025 foi uma virada de chave realmente, porque a zona de conforto não existe. Não Se você existe. quiser crescer, você tem que estar arriscando. Eu hoje aqui em Orlando, num podcast com a Gi, é tudo coisas novas que eu nunca Imaginou. imaginava, porque eu entro atender às 8 da manhã, eu saio 7, 8 da noite, eu não vejo o dia, eu não sei se choveu, se não choveu. Então você está no operacional. E eu Exatamente. não tinha essa visão que eu poderia, né, tá saindo do operacional para poder colaborar, compartilhar minha experiência que sirva, que eu espero que sirva para alguns profissionais aí que tenham a mesma visão que eu Mesma tenho, que visão. compartilha da mesma ideia de trabalho, né? Eu acho que faz parte, né? Tem que estar expandindo isso. E 2025 foi esse despertar. Gente, vocês prestaram atenção quando ela falou em zona de conforto. Ela poderia. Hoje eu conheço a Márcia, não tão a fundo, mas nesse contato de eu ser a mentora dela, a gente foi se aproximando. E hoje a gente não sou só a mentora dela, a gente tem uma amizade. Mas ela poderia muito bem, que é o que acontece com a maior parte das pessoas que chega numa estabilidade financeira, tem uma casa legal, um carro legal, uma estabilidade mesmo, fala, cara, eu não quero mais dor de cabeça. Quero ficar nisso. E é o que acontece. Quem tá no CLT busca isso, a gente sabe. Mas tem muitas pessoas que empreendem e chega nesse estágio e fala que tá tudo bem. Mas a Márcia, ela chegou nesse estágio e ela falou: tem um bichinho aqui me cutucando. Uhum. E agora eu quero que você conte isso, Má. Por quê? O que te motivou? Eu já sei que uma dor, gente, da que nem a Márcia, ela acabou de falar que ela entrava às 8 e saía 6, 7 horas da noite do consultório. Uma baita de uma profissional com todo esse conhecimento, e isso acontece muito, muito, principalmente que é da área da saúde, terapeuta, nutricionista, Uhum. médicos, entram no consultório, não veem a luz do dia, eles são o eu presa. Tem um faturamento ok, tem uma vida financeira estável, mas eles não conseguem muitas vezes usufruir disso. Uhum. Não consegue. Se parar de atender, para de faturar. Exato.
Então eu acredito, mas eu quero que você fale se foi nesse ponto que você falou, preciso mudar. O que fez você querer sair do off para ir pro online? Qual foi o momento que você teve essa percepção? Na verdade, isso é uma dor da clínica, tá, gente? Eu que tenho a minha clínica, a dificuldade de contratar fonoaudiólogos posicionados, assim, que realmente venha agregar na clínica é uma dificuldade imensa. E isso sempre era uma questão que eu ficava, gente, não pode ser. Tem que ter algum caminho para a gente chegar em outras pessoas, se não é fonoaudiólogos formados, mas fonoaudiólogos que estão para se formar, tem que apresentar de alguma forma a audiologia de um olhar diferente só de mascaramento, só de exame, só de cabine, ou só regular aparelho. A gente tem que mostrar que a fono ela pode ser mais ampla na parte da áudio. Como eu falei aqui, eu já apresentei 3 formatos de trabalho. Pode ser CLT, pode ser PV de uma multinacional que te dá segurança, que você tem ela te dando total apoio, e pode ser uma multimarcas como eu. Então, assim, eu acho que faltava essa visibilidade, saber que a audiologia pode propor mais do que as fonos que saem da faculdade ou as fonos mais antigas que estão acostumados só com isso, Gi. E aí isso me incomodava. Eu tirava férias e não tinha quem eu colocar no lugar. Se eu fico doente, se acontece qualquer coisa, o que vai acontecer com meus pacientes? Então, eu já tinha fonos que passaram por mim. Eu já treinei fonos, sempre gostei de ter fonos estagiárias comigo. Nunca fiz questão nenhuma, eu falo que sempre agrega. Porém, cada uma abre seu ponto de venda, e eu acho ótimo, gente, não tô criticando, porque da experiência que a gente tem ali, realmente abre os olhos das fonos para a área. Então, umas abriram por conta, ou outras quiseram arriscar em outras áreas. Então, sempre eu tive fonos assim, mas para ficar comigo lado a lado, eu falava, gente, ainda eu preciso. Então, agora, eu falei, o que eu tenho que fazer? Com a Gia aparecendo e essa parte da mídia, eu falei, vamos lá, usar em favor da categoria, né, das fonos, e para eu também ter fonos chegando para agregar do meu lado, que pense como eu, trabalhe como eu. Então, eu formando essa mentoria, eu falo que ela vai abrir os olhos de muitas fonos que podem trabalhar num formato parecido com o meu. Então, ela pode ser uma parceira da Unique Audio, ela pode abrir o próprio espaço, mas assim, essa dor eu acho que eu vou ajudar com a mentoria, porque a gente vai esclarecer e ampliar essa visão da áudio, de ficar apenas em exame, apenas ali no operacional, e trazer essas outras possibilidades para agregar. E como que surgiu o método PEC? Ah, olha só como surgiu, né, gente? Eu tive participando aqui de um evento em Orlando em agosto. E pós-evento a gente criou um grupo e nesse apareceu a Gia. Eu falo que nada é por É. acaso, né, gente? E ela aqui conversando comigo sobre todo o meu trabalho, sobre a áudio, sobre a fono, sobre o meu dia a dia. Ela falou, Má, vamos colocar isso em prática, é um método, você já faz isso. Eu já faço isso normalmente, só que eu não dava nome aos bois, vamos dizer assim, o passo a passo de formar uma fono, treinar uma fono, isso eu faço naturalmente, porém, eu não tinha esse despertar, porque isso aí pode se transformar num método. Então, ela que me apresentou com esse trabalho brilhante, eu indico, falo, Obrigada. gente, é uma coisa, quem tá no operacional, eu falo que cada um no seu quadrado, Gi. Eu, no operacional, tudo bem. Trabalho, faço o que eu posso, o meu melhor. Mas você agregou, porque você trouxe uma visão diferente da minha experiência, da minha vivência. Você deu nome aos bois. Então, você já tem um método praticamente já delineado. Só não era Estruturado. estruturado. Eu faço porque é o meu dia a dia, é o meu arroz com feijão. Então, eu tô com 2 estagiárias agora. Para mim faz parte de estar do meu lado atendendo, regulando aparelho, fazendo minha otoscopia. Isso aí já faz parte. Eu contando da minha história, eu dando dicas, falo, ó, você tem um perfil, eu acho que dá para atuar em tal área. Isso aí eu já fazia naturalmente, só que eu não era estruturada, posicionada. Então a Gi chegou para trazer esse novo olhar e eu achei extremamente satisfatório, prazeroso, e eu acho que vou
permanecer, gente. Até o momento eu tô apaixonada por esse novo formato. É um desafio, mas um desafio bom. Então eu falo que agora eu tenho duas frentes: o atendimento no operacional com os meus pacientes, que eu amo de paixão, mas também poder ajudar outras fonos a inseri-las no mercado de trabalho, como eu, tá sendo muito É gratificante, viu? gratificante. E assim, eu É tô o recebendo, transbordar. o transbordar, e assim eu ficava, gente, eu queria passar a minha experiência, eu ficava, mais como, né? Uma, outra chegando, pontual, eu já fazia. Mas eu falava, nossa, eu poderia estar ajudando de alguma forma a fono, que sempre me acolheu. Eu falo que é uma profissão que me encontrou e eu encontrei a fono que eu falo muito bem. Eu sou muito grata à fonoaudiologia, a tudo que ela me proporcionou. Então, eu acho que é como se eu tivesse pagando um pouquinho de tudo que foi me dado na minha formação. Então, eu trazendo essas fonos à luz, essas audiologistas, parece que eu estou pagando um pouquinho do que a fono me deu de benefício, que é essa vida toda aí na profissão que foi tão satisfatório. Então, duas missões agora. Duas missões, né, gente? Olha, quando a Márcia, a gente se conheceu, fizemos a call inicial, a gente foi conversando, eu fui entendendo, e quando eu fui realmente pesquisar para transformar todo o conhecimento dela em método, porque todos nós temos algo para ensinar. Ainda mais todos nós que empreendemos, nós temos algo para ensinar. E foi o que eu falei, a Márcia, ela podia ficar na zona de conforto dela, com a vida estável dela, viajando, pagando as contas dela, só que nós não viemos aqui, e isso é bíblico, tá, gente? A gente não veio aqui só pra fazer dinheiro, pagar conta, viajar e assistir Netflix. A gente veio aqui pra muito mais. E Uhum. quando Deus coloca uma sementinha no nosso coração, é porque você tem que transbordar. E foi isso que aconteceu com a Márcia. Eu fui pesquisar, o nicho dela não tem, eu falei isso pra ela, é um nicho praticamente sem concorrentes. Uhum. Então ela tem um oceano azul pra navegar. Ela tem um oceano azul pra navegar com o método dela. Ela tem resultados extraordinários no off. A monetização dela, três clínicas, né? 3 clínicas, Três clínicas no interior de São Paulo, pra vocês terem ideia, 3 pontos de atendimento. atuando na audiologia. Mas o que que nós fizemos? Eu extraí o conhecimento dela, da onde ela conseguiu monetizar e transformamos isso num método. E é esse método que ela trouxe para o digital e agora ela vai ensinar outras profissionais que acabaram de se formar a trabalhar da forma que ela trabalha, porque é onde ela teve resultados grandiosos. Então, se você fica assim, nossa, mas será que eu posso ensinar alguma coisa? Será que eu tenho capacidade? Todos nós temos essa capacidade. Mas, Má, nesse trajeto que a gente percorreu juntas, estamos juntas, eu sei que ainda, foi o que eu te falei, Uhum. e eu falo muito para minhas alunas, a Marta, que ela sabe disso, eu falo que é entender que o digital é uma nova empresa para você. É. Você tem hoje a empresa física, que Uhum. quando o seu digital estiver monetizando de uma forma que vai te trazer essa estabilidade que hoje você tem no físico, você vai poder selecionar os clientes que você vai querer atender e sair realmente do operacional. Uhum. Mas o que está sendo mais desafiador para você nisso? O digital. Gente, o digital é desafiador. Porque é um mundo novo, né? Por mais que você faça um stories eu adaptando o aparelho, uma orelhinha aqui, uma pessoa satisfeita ali, a gente faça isso no dia a dia, mas isso se transformar num segundo trabalho, numa segunda profissão, isso está sendo bem desafiador. Então eu falo, ó, pessoal, começa antes, chama a de antes para estruturar, porque o mundo está partindo para tudo isso. E eu trabalho com tecnologia, eu falo com as fonos, a gente faz parte de vários grupos de fono, tem as fonos estáveis, tem as fonos parecidas comigo, tem fono de todo tipo. E eu falo, gente, quem tá ficando atrás do digital, não vai ter um futuro tão bom. Essa zona de conforto não vai ficar para sempre. Então, assim, ou você muda, você agrega, você parte para fazer novas coisas, como eu tô fazendo agora, e agrega no seu dia a dia.
ou senão a gente vai ficar deficitária nesse mundo digital. E eu trabalho com tecnologia, né, Gi? Como que eu não vou acompanhar? Então, isso já era uma pulguinha que me incomodava ali, que ficava, gente, não é normal. Eu trabalho com tecnologia, eu tô com empresas de ponta e assim, só no off. Eu não é normal, alguma coisa tá faltando. Então, esse contato com você foi o que faltava para realmente eu despertar. Falar, não, gente, a gente tem que andar caminhando junto. Então, eu estou no meu trabalho operacional, mas eu tenho que ter o meu trabalho também agora no virtual. Estou engatinhando, gente, a Gi tá me puxando, ela é espetacular, ela não me esquece. Mas, assim, eu sei que daqui a um tempo isso vai se tornar natural da mesma forma que eu atendo meus pacientes. Então, eu estou crendo nisso, até porque a gente sabe que tudo é adaptação. Eu que trabalho com parte de neuroplasticidade, adaptar aparelho, a gente sabe que tudo é tempo e constância. Então, se a pessoa coloca e usa todo dia, se adapta rapidamente. Então, eu tô partindo dos meus princípios aí, dos meus estudos, para eu buscar isso e falar, não, vou postar todo dia, vou agregar, porque eu estou ajudando. É o meu outro canal, é minha outra missão. Então, eu vou me dedicar e eu sei que logo essa fase vai passar e eu vou estar mais tranquila no digital também. Gente, eu falo que a Márcia é a minha aluna mais que eu dava tarefa para ela. Ela fazia todos os passos que a gente. No meu acompanhamento, a gente tem encontros semanais e toda semana ela fazia. Quando ela não conseguia fazer, ela fazia, ó, eu não fiz por isso, por isso, por isso. Mas ela colocou realmente todos os passos que a gente foi colocando em prática e o resultado, ela está com o método dela, a mentoria PEC pronta. Mas explica para quem for assistir como vai funcionar o método PEC. Então, o método PEC serão 8 aulas, né, online. E nessas 8 aulas a gente vai Mas ao falar vivo com ao você, vivo né? comigo. Isso, é aula bônus de audioclínica e mais o estágio atendendo ao meu lado, né, durante o dia todo para as que se interessarem. Então, vem, atende comigo mesmo, participa do atendimento normal. Então, assim, vai ter tudo isso. Mas o método, o que que eu vejo de diferencial, Gi? É colocar em prática o nosso acolher. Porque qual é o meu diferencial? Tem fonos de aparelho. Como eu falei, cada uma tem o seu modo de atender, cada uma, né? E só que eu vejo que o atendimento, o que eu sinto dos pacientes é que falta um acolhimento nos atendimentos. Então, o método PEC, eu vou mostrar esse atendimento que realmente faz a diferença para a Sim, pessoa, sim. porque ela não sai querendo comprar um aparelho, ela acordou, como você já falou, ela sai com um diagnóstico na mão. E ela não é só uma orelhinha para você olhar o exame e falar, ó, tem que ser um aparelho mini retroauricular, oliva tal, tal. Ela não quer saber disso. Então, assim, é esse olhar humano que eu falo que agrega muito e me levou a ter esses resultados. E é isso que eu quero passar para as novas fonos. Não é só questão de números, gente. O valor agregado do aparelho é bom? Mas só chega na venda se ela realmente confiou no seu trabalho, se ela viu um diferencial em você, porque senão eles não vão colocar, não vão investir um valor razoável se não tem aí o controle. A humanização, né? Exatamente, porque quando compro o aparelho, eu brinco com os pacientes, casou comigo, gente. Eu falei, agora nós vamos começar o dia a dia, porque aparelho não se troca todo ano. Então tem manutenções, tem Qual retornos que é o período de um aparelho de de durabilidade. Não durabilidade? tem uma data específica, mas a Tá. gente fala para quem cuida bem, não molha, não derruba. Apesar de já ter aparelhos à prova d'água, gente, mas eu sempre reforço pro paciente, não abusa, né? Ah, Então, então pra tomar banho tem que tirar. tira para tomar Tá. banho, para dormir. E aí o que acontece? Quanto mais cuidado você tem, mais a vida longa do aparelho. Agora, quanto menos cuidado você tem, vai ter assistência técnica. Ah, eu perco o aparelho? Não, vai para assistência, mas você paga o custo da assistência técnica. Então, eu tenho pacientes assim que são extremamente cuidadosos, com o aparelho dura muito mais de 5 anos. E eu tenho pacientes com 2, 3 já estão trocando, porque o aparelho já está em frangalhos. Então, Ah, vai muito do tá. manuseio, Gi, vai muito do Entendi. manuseio. Mas, assim, você tem que estar acompanhando o paciente. A orelha forma cera, você tem infecção, você tem sinusite, tudo vai para o conduto. Aí, seu aparelho fala, tá baixo o som. Não é que tá baixo, você tá com uma rolha de cera. Ou, eu tô com uma infecção. Olha. Aí tem um bloqueio ali.
não tem como o som passar. Então, diminui o som. Então, tem que estar vindo pra gente sempre estar fazendo. Olhando, eu faço a minha atoscopia, eu limpo os aparelhos, deixo bonitinho. Principalmente agora no final do ano, eu trabalhei muito isso. Gente, quem vai viajar, traz os aparelhos, deixa eu ver a orelha se tá tudo em ordem para não passar apuros em viagem. Então, eu sempre enfatizo. Mas, normalmente, é de 3 a 6 meses que a gente faz essas manutenções. Certo. Então, não é a venda. Quando tem a venda, aí sim que eu vou começar o trabalho com o meu paciente, né? O teste, ele é só para a pessoa ver como é. Neurologicamente falando, vai meses para acostumar. Tá. Tem quem se acostume antes? Tem. Mas normalmente o cérebro com privação sensorial aí de uns 10 anos, ele vai levar 1 mês, 2, 3, até mais, para poder aprender a olha, ouvir o som interessante. novamente. Porque esquece, né? Os sons vão ficando esquecidos. Daí você coloca o aparelho, com a amplificação que seria o ideal de estar ouvindo, ele fala, não, tá fazendo chiado, mas você Olha. vai ver o ar-condicionado, é a ventoinha no notebook, é a seta Caramba. do carro tá pitando, meu carro tá pitando, é a seta do carro. E a pessoa já esqueceu. Olha. Como no lançamento que tem o depoimento da Ivone com o Gustavo, o amassar do papel do pão, ela, nossa, fazia barulho isso, né? Então, Olha. assim, vai descobrindo os sons. E isso aí não é a nossa orelha, é o nosso cérebro que dá nome aos bois, vamos dizer assim. Então, toda a frequência que entra, quem decodifica é a parte interna. Então, é a parte cognitiva que vai fazer, vai nomear. Então, as nossas memórias, né? Então, se você não chega a som para a memória e ativando de cada sonzinho, ela vai esquecendo. Então, assim, é um mundo mágico. Eu amo falar disso. Então, assim, até eu me perco, gente, quando eu começo a falar da parte funcional. Mas é importantíssimo e as pessoas não têm essa consciência. Não tem. Então, eu falo, todo mundo lembra de todo ano fazer o exame. Ai, meu óculos acho que tá fraco. Deixa eu ir pro exame. Ninguém fala, eu preciso fazer uma audiometria. Deixa eu ver como tá a minha audição. Ou, a não ser quando é de empresas, né, gente? Causa ocupacional, aí é obrigatório, né? Mas em sã consciência, eu parar e falar, nossa, deixa eu fazer um check-up auditivo. Esse ano ainda não fiz o meu check-up auditivo. Ainda não temos isso. Estamos trabalhando para mudar esse conceito também, porque a parte auditiva realmente é importantíssima. É um dos 5 sentidos. Você fala sobre isso no seu Instagram? Sobre essa importância de fazer esse check-up? Sim, a gente começou de uns meses pra cá, sempre legal, isso aí é legal enfatizado o fazer. check-up. Não dói, gente, é o exame, põe um fone, é só você ouvir o sonzinho e levantar a mão. Não é um exame caro, o SUS tem. Então, Olha, assim, não é uma coisa que você não é fala, falado. não é falado. E assim, tudo que é no início, muitas vezes o tratamento nem é aparelho auditivo, as pessoas veem, vou precisar usar aparelho. Não é, gente, tá com uma cera, ou tá com uma infecção, uma otite ali, é só um tratamento, vai pro otorrino, já toma um medicamento e pronto. Mas tem que estar fazendo esse check-up auditivo, né? As pessoas, tem muita a otite assintomática, então a pessoa tem uma coceirinha ou não tem nada, mas vai ver, ali tá tudo congestionado. Você olha o tímpano, tá tudo opaco. Tem que encaminhar pro otorrino, alguma coisa tá acontecendo e tá prejudicando, né? Com certeza. Então, a pessoa não se atenta para a parte auditiva, a não ser quando tem dor. Aí, né? Só que nem... É sempre assim, né? É sempre assim, só que não. Então, assim, se você faz seus exames regularmente, seu check-up de colesterol, o visual, como eu falei, gente, coloca áudio, né? Eu falo para os pacientes... Nossa, não é falado mesmo. Coloca audiometria, tudo que você trata no início, a probabilidade de cura, de você ter um pós melhor é sem dúvida. E numa das nossas conversas, eu com a Márcia, ela falou uma coisa que lógico, eu não sabia. E muita gente não sabe, que a falta de audição, ela causa o Alzheimer. E a minha avó, eu relatei pra ela que a minha avó, ela tinha um zumbido no ouvido há anos. E ela veio falecer por causa do Alzheimer. Então, são coisas que não são faladas. Então, por isso que eu falo, quando a gente toma a decisão de vir pro digital, a nossa voz chega em lugares que a gente não imagina. Não imagina, gente. Você viu quantas pessoas te chamam no direct? Sim. Não ao mesmo tempo, é engrandecedor, não é? Você saber que tá levando o seu conhecimento para
pra lugares que você nem imaginava que a sua voz pode chegar. E assim, é por isso que eu falei que é uma missão, um propósito, porque agora eu tô sentindo que realmente eu tô sendo útil, gente. Falou, olha, eu já sou útil ali no braçal, agora eu estou sendo útil no virtual também, porque as pessoas estão me chamando, tirando dúvidas, querendo saber, não só do método, mas sobre isso. Mas o fone de ouvido dá surdez mesmo? Dá! Hoje teve vários vídeos falando sobre isso de algumas colegas, que o fone de ouvido, Olha, antes a idade era o nosso fator maior de perda de audição. Agora o fone de ouvido já tá ali, então não tem idade, gente. Então a perda de audição hoje em dia já não tem idade. Aparelho auditivo não é para caramba. idoso, não é para idoso mais. Então quem usa muito fone de ouvido tem, dependendo da intensidade, do tempo, tem tudo isso, né? Já tem a probabilidade de desencadear uma perda de audição. E, gente, outra questão que eu falo, aparelho auditivo não é para surdo. Surdez, anacusia, ausência de som é implante, é outro direcionamento. Aparelho auditivo, eu sempre comparo com óculos, porque o aparelho ele vai compensar, ele vai tentar trazer a área que não tem mais som para ter som. Então, assim, é um grau Tá. a mais que vai ser adequado ali. Ou vai, que tem a audiometria, aquele desenho que tá faltando, a gente compensa com o aparelho auditivo. Se não tem resíduo auditivo, o aparelho não tem função nenhuma mais. Então, Ah, tem pessoas que, infelizmente, chega com audiometria já ausência de som em quase todas as frequências, a gente encaminha para implante, que é uma caramba. avaliação, né, muitas vezes para implante, porque o aparelho auditivo não ajuda mais. Então, essa ideia também, esse conceito que a gente tenta mudar diariamente, de que aparelho auditivo é para quando eu não escuto mais nada, não. Aparelho auditivo é para corrigir déficit, graus de perda, grau leve, moderado, severo. Aí o aparelho vai ajudar, vai trazer para ouvir melhor aquelas frequências que eu falo que ele trabalha com as células vivas, então ele faz as células vivas trabalharem para compensar as que já morreram, Nossa, olha porque não quanta tem informação. cura, né? Mas você pode estimular para essas ficarem saudáveis por mais tempo e com isso elas fazer a vez da que já partiram, que não retorna mais. Até o que a gente tem hoje, células mortas não retornam. Vamos ver futuramente, né? Tem estudos aí para mudar esse cenário, mas o que a gente tem neurosensorial, não tem mais o que fazer. Morreu as células auditivas. Então tem que tomar muito cuidado. E essa consciência, a maioria ainda Não não tem, tem. não tem, Não não tem, tem. não tem. Ô, Mai, quem se interessar pelo seu método, pela mentoria, como que faz? Onde é que encontra? Fala aqui o seu Instagram para as pessoas te seguirem também. Apesar que vai ficar ali no Uhum. YouTube. Mas como que se alguém está vendo isso aqui e quiser adquirir a mentoria, como que ela faz? Entra na minha bio, no meu Insta que tá lá, Mentoria PEC, clicando, lá tem todo o Fala o passo seu a Insta. Márcia Martins Fono, é o que a gente está trabalhando mais atualmente. E clicando lá tem método PEC. Aí a gente vai realmente ter certinho o que tem no método. Mas eu falo, Gi, além daquilo que tá ali, eu acho que a experiência vai ser Eu muito sei, maior, sei, sei. porque toda essa conversa, o dia a dia, trazer casos verídicos, tudo isso eu vou estar agregando no método. Não é só parte de a minha trajetória, não. Eles vão ter a vivência do dia a dia também, né? Que Hoje faz toda a faz toda a diferença. diferença, porque tem casos desafiadores o dia todo. Então como eu falo, a minha clínica é para rua, então chega paciente de todo tipo. Então a gente sempre vai ter casos para discutir, então vai agregar muito. Então quem tiver no método PEC não vai ser só aquilo que tá ali, vai ter muito mais, gente. O meu dia a dia realmente eu vou passar à noite, às terças que a gente está se programando, né? Então o que tiver da semana de casos a gente vai estudar, vai analisar, a gente vai ter muito assuntos, casos para falar do que só o que está descrito Sim. ali, tá? Ela vai trazer realmente a vivência da Uhum. clínica. E O também. propósito Mas, é gente, esse. ai, alguém pode perguntar, mas eu sou de longe, não sou ali da região. Você vai marcar um evento, uma Uhum. experiência presencial com você, Sim, né? sim, dependendo da data, a gente vai estudar direitinho a agenda de cada uma, ver o dia que fica melhor. Como a clínica é minha, gente, então a gente pode fazer isso num sábado, a É. gente pode não para fechar a agenda, que eu sei como é difícil a gente fechar a agenda durante a semana.
semana, mas a gente pode abrir um espaço para sábado. Então, assim, a gente vai dar um jeitinho para estar fazendo esse evento presencial, Fechando o sim. grupo, você vai Fecha o passar essas grupo, passa informações, todas né? essas informações. E a gente vai adequando de acordo com o que for mais viável. Se for pessoal próximo, é mais fácil. Agora, se for mais de longe, a gente vai adequando, tá? Mas Perfeito. todos vão ter a experiência. Que é o diferencial, que é o que eu É. falei pra Márcia. Pense sempre no diferencial. E o seu diferencial você já sabe qual é. Uhum. É você, a forma que você atende, como você Sim, trata as pessoas. sim. Má, diante de tudo que conversamos, dessas mudanças que estão passando na sua vida, quem é a Márcia hoje? Ai, boa pergunta. Olha, a Márcia 2025 foi uma e Márcia 2026 é outra. Eu mudei muito, não só na parte do trabalho, mas para quem me conhece, eu comecei a olhar mais para mim. Então, eu estou fazendo assim acompanhamentos para minha saúde. Eu acho que foi também um despertar 2025, porque eu estando bem, eu consigo cuidar das Exato. outras pessoas. Então, 2025 foi um ano de virada de chave realmente. E a Márcia 2026 vem com a corda toda, com tudo e mais um pouco. É no digital, é no presencial. Segunda eu já estou no Brasil, os pacientes já estão mandando mensagem, me aguardem, novidades. É uma nova Márcia com mais ânimo de atender, de trabalhar. E agora com mais essa missão, eu estou assim super animada e focada, porque eu gosto quando eu faço uma coisa fazer bem feito. Então eu estou me dedicando para que isso aí aconteça de uma forma bem, não é do meu agrado, mas que atenda às minhas expectativas, porque como eu sei que eu atendo bem no presencial, as fonos também têm que ficar satisfeitas com o meu trabalho no virtual. Então Sim, agora sim. eu vou me dedicar muito nesse mundo das fonos para que a gente também tenha bons resultados. Mas e como pessoa? Quais foram as mudanças da Márcia como pessoa? Olha, eu me tornei uma pessoa, eu acredito que agora é a minha missão que é o que me move, Gi. Eu falo que família, trabalho, tudo em equilíbrio é o que faz a gente feliz, né? Então hoje eu vejo o que eu tenho, vejo o que eu posso ter e assim é um equilíbrio, é uma busca constante nisso, né? Eu em casa eu falo que eu sou privilegiada, eu tenho um marido que me apoia, uma filha maravilhosa. Então, você conciliar a casa, trabalho, filho, então é um desafio para nós mulheres, né, Gi? Com É uma cer- coisa que eu Tantos sempre. pratinhos para equilibrar? E assim, você ter sucesso na área profissional, na área familiar, eu falo que é o Não tem melhor dos preço. mundos, não tem preço. Então, em 2026 eu quero manter esse equilíbrio, mas também eu quero me dedicar quanto mais, porque a profissão é uma área que me dá uma satisfação, um prazer imenso fazer o que eu faço de coração, gente. Então, assim, é muito gratificante. Então, a Márcia 2026 tem novidades, tanto da parte pessoal quanto da profissional. Mudou muito. Gente, mas é muito engraçado porque ela fala da profissão dela, e o olho dela brilha, você vê que é algo que ela ama fazer. E isso é muito legal, porque quando você ama o que você faz, quando você transborda, é um transbordo tão grande, porque vem do seu coração, vem daquilo que você ama fazer. Uhum, Então é uma eu missão. tenho certeza, eu já falei isso pra você várias vezes, desafios vão acontecer. Uhum, É uma nova autoridade que nós estamos criando, porque eu sei de toda a autoridade que você tem no físico, e nós estamos criando essa autoridade no digital, que foi o que eu te falei lá na nossa primeira aula. Quando a gente vem pro digital, é começar algo do zero, né? A uhum, fazer as pessoas. Mas por que, que eu trabalho com você a questão do posicionamento? Porque ninguém precisa saber que você está começando agora no uhum, digital, porque você tem 15 anos de experiência. uhum. No digital pode ser que seja agora, mas essa bagagem que você está trazendo pro digital. Sim. E é isso que importa. São Uhum. desafios, gravar vídeo, a gente fala, que eu falo, tira um dia da semana para gravar os conteúdos, mas eu tenho certeza, Má, certeza que você tem muito a agregar e que você vai crescer muito no digital. Ah, Mas entenda que é uma empresa. é uma empresa. E é isso que eu tô internalizando, que eu tô tentando me policiar, porque realmente no começo, como eu falei, a gente ainda se perde por E é questões do tempo, normal, e é né? normal. Mas isso vai se tornar.
parte de mim, como faz parte a minha agenda, a minha academia, que é uma coisa que eu já adequei também no meu dia a dia, já não tem mais como passar sem, e vai fazer parte também, o virtual também vai entrar nessa mesma linha de operação aí do meu tempo. E realmente amo o que faço, Gi. Eu falo que É visível. e atender me faz assim, eu ver aquelas carinhas felizes ali ouvindo, é gratificante, é uma missão. Eu falo que é remunerado, gente, é como qualquer trabalho, a gente não tem como não ser. Mas o prazer de você estar trazendo a audição, a qualidade de vida para uma pessoa ali, que muitas vezes eu ganho presente no final de ano e choro e abraço. Agora eu tive um paciente que filmou a esposa, super jovem, falou: olha, mandou vídeo, posta, pode postar, ajuda outras pessoas, Márcia. Então, assim, é muito gratificante você fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu falo que é uma missão, é uma missão. Agora, Mar, a gente tá encerrando já. Eu quero que você olhe pra câmera, que você deixa um recado pra quem for assistir esse episódio. Olha, gente, o recado que eu tenho para dar para vocês é assim: não fique na zona de conforto. Tá? Busque ser melhor. Você tem sim potencial para ajudar outras pessoas no que você faz. Eu não imaginava que eu poderia ter essa outra parte transbordando para ajudar outras pessoas, porque a gente da área da saúde é meio que mecânico, né? Atender ali presencial e não ter o virtual. Hoje eu já mudei. E conversando com a Gi, eu vejo, mesmo com os meus amigos, na minha família, eu falo: gente, conversa com a Gi, porque daí isso aí dá, olha, um método, você tem que passar isso para frente, não guarda para você, porque a gente foi feito para transbordar. Então, o que eu tô fazendo aqui é levar, é abrir o meu mundo para vocês, para ver o que dá pra gente ajudar mais pessoas. Lógico, tem pessoas que não vai fazer sentido o que eu falo, ok, tá tudo Tá tudo bem. certo. A gente sabe que isso aí é normal em qualquer área, em qualquer momento da vida. A gente se identifica, eu agora me identifiquei com a Gi e faz parte, né? Pode ser que uma hora ela já vai estar em outro caminho, eu aqui, mas tá. Aquele momento foi um diferencial. Então, assim, tenta passar o que você tem de melhor, tenta impactar outras pessoas com o que você tem de melhor. E você só não achou agir para te falar: ó, isso aqui, ó, dá certinho, você vai ajudar mais pessoas, vai impactar positivamente nas vidas das pessoas. Então procura ajuda, não fica na zona de conforto não, porque essa zona de conforto não existe. Eu falo para todo mundo, mesmo antes de 2025, antes mesmo de conhecer a Gi, zona de conforto para Márcia não existe, gente. Eu falo, nunca existiu. Eu sempre faço coisa nova, mudo de casa. Para quem me conhece, eu sou uma pessoa mais versátil com as coisas. Então, assim, é isso que faz progredir sempre a gente alcançar. Muitas vezes o que eu tô alcançando aqui hoje nunca imaginei. Mas É, assim, é do dia a dia, da constância de você fazer bem feito, é de você não se acomodar no que você faz, que vai apresentando coisas novas pra gente, agregando, e com isso a gente você vai tava aberta a crescendo. receber isso, né? Exato, exato, porque pessoas fechadas também não adianta, né, Gil? Eu falo que eu sou 50%, ela é 50%. Meus pacientes eu falo: gente, eu sou 50%, vocês são 50%. Junto a gente forma 100%. Então, se você tá aberta a receber coisas novas, a agregar conhecimento, as novas experiências, ok, isso vai te achar. Agora, se você tá fechado, aí É, infelizmente não tem muito o que fazer, né? é Mas verdade. seja uma pessoa que não se acomoda. Essa é uma dica da Márcia Fono, que não se acomodou e não vai se acomodar agora com novos desafios, que dá certo. Se deu certo para mim, com certeza vai dar certo para você. E que 2026 seja também uma virada de chave para vocês, porque realmente é isso aí que move a gente a ter sempre pensamentos positivos para agregar, né, Gi? Então, ano Exatamente. novo, vida nova, coisas novas, desafios novos, é uma delícia, né? E, mais uma vez, muito obrigada, Gi, Imagina. pelo convite. Foi um Foi incrível. imenso prazer te conhecer profissionalmente, pessoalmente é um amor, gente. E assim, eu acho que a gente vai longe ainda. Vai, E vai, assim, vai. é mútuo aí
essa afinidade, viu? Eu falo que não é. Desde que a gente fechou, eu falei pra você que não era só uma mentoria, né? Uhum, Que você faria parte do meu ecossistema, que todas as portas que se abrem pra mim, eu abro pra minhas alunas, pra minhas mentoradas, eu faço questão disso porque eu quero ver o resultado de vocês. Não uhum. importa só o meu resultado, Sim, que é o que a sim, gente vê muito no mercado hoje, é. principalmente no mercado digital. Então, o meu diferencial, que eu falo qual que é o meu diferencial é essa parte humanizada. E Uhum, essa semana, até o meu marido falou assim: quando você tiver com 200, 300, 400 alunos, como que você vai dar a atenção que você dá? Mas eu fiz uma escolha. Eu uhum. não quero ter essa quantidade. Sim. Eu prefiro, foi a escolha que eu fiz, ter isso. Eu vou, lógico, aumentar um pouco mais o meu valor para ter não gosto nem de usar essa palavra, mas ter essa proximidade comigo. Não uso a palavra acesso para ter Uhum. a proximidade, mas por quê? Eu sei que isso faz diferença. Porque eu Faz. não tive ninguém que me pegou pela mão atrás. E aí Uhum, eu tive que começar várias vezes. Então, uhum. quando eu vejo que isso é diferente, que eu realmente faço você acreditar que é possível, que você vai atingir os seus resultados, foi aí que Deus colocou e falou: é aí que você tem que agir. E nós estamos em sintonia, porque o meu propósito é, gente, minha vida é um livro aberto, para quem conhece. Eu coloco fonos do meu lado, ali elas sabem valores, sabe como eu atendo, eu dou tudo, eu não fico fazendo fantasias. Quem já passou comigo sabe muito bem. A Márcia é a Márcia ali. Então ela tem, não, você não fala acesso, eu também não gosto, mas ela tem total Proximidade. proximidade comigo. Então ela vê todo o meu profissional, ela vê toda a Márcia ali como atua. Então ela pode copiar. E isso aí é o transbordar. Eu não acho ruim, porque senão nem teria entrado para receber estagiárias lá atrás. Não, e cada uma forma o seu modelo de trabalho partindo do que viveu comigo. Isso é importante. Sim, E sim. você levar o que é bom para você, para outra pessoa e ver ela usando, é gratificante. O seu diferencial sendo aproveitado por outras profissionais é interessantíssimo e faz bem pra gente, porque fala, olha, eu tô atingindo meu objetivo, né, de ajudar outras pessoas, mesmo que não seja eu propriamente dita, mas outras fonos utilizando de meios, de métodos que você que aprendeu com a gente. Então isso é muito importante, É, foi também um despertar sim. para esse lado. Então, assim, a gente tá na mesma Tá na energia, mesma então aí energia. acaba aqui Se juntando, se conectou. conectando. Mas é isso aí, Gi, então muito obrigada. Obrigada, É Elma. muito sucesso Amém. 2026, Pra muito, muito nós. para Pra nós, nós. né? Pra nós. Vai ser, vai ser. Vai sim. E assim, o que eu precisar da minha parte, eu também estou aqui para ajudar no que for necessário, que pode contar com a Márcia E Fon. você sabe que pode contar comigo também. Muito obrigada. Gente, estamos encerrando esse episódio. É o primeiro de 2026 e aguardem. 2026 vai ser o melhor ano das nossas vidas. Até mais.